Mas, quando a arca chegou às mãos do Senhor, castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, e com uma epidemia de tumores, então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário ela matará a nós e o nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos por tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta ao seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão de Deus não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa deveremos enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes dos filisteus. Portanto, a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país. Deem glória a Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão sobre vocês, seus deuses e sua terra, por ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus o tratou severamente, eles o deixaram os israelitas seguirem seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria, sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-as à carroça, mas afastem delas os seus bezerros. Ponham-os no curral, coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa do lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu. E sim, o que aconteceu foi conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, arrastaram-nas numa carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto com ela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Quando as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale de quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, do Bet-Semes, e parou ali. E parou ao lado de uma grande rocha. Então, cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com objetos de ouro, e o tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número de cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué do Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens do Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens do Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviamos a arca para que ele se afaste de nós? Então vieram mensageiros ao povo de Kiriate Zearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-nos para vocês. Os homens de Kiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de Abi-Nadad, na colina, e consagraram ao seu filho Eleazar.
para guardar a arca do Senhor. Aqui fica claro também, gente, com a morte desses homens que olharam para dentro da arca do Senhor, é que a curiosidade deles mataram eles, né? Eles sabiam que era uma coisa santa, que eles não deveriam olhar ali. E isso vale muito para as nossas coisas do dia a dia, que às vezes a gente se mete em situações que a gente não deve se meter. A gente vai por curiosidade em lugares, se mete com coisas por curiosidades e às vezes isso custa a nossa vida espiritual ou até a nossa vida carnal. Então, é importante que a gente tenha discernimento na hora de fazer as nossas escolhas. Se a gente sabe que aquilo não é pra nós, então que a gente não entre, não se meta nesse tipo de situação, né? Esses homens poderiam ter sido poupados, estava todo mundo feliz, a arca do Senhor tinha sido devolvida, mas eles sempre tiveram consciência que era uma coisa santa, eles não tinham que olhar lá dentro, mas eles foram satisfazer a curiosidade deles e acabaram perdendo a vida deles, né? Vamos continuar aqui. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. Samuel subjuga os filisteus em Mispá. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astorate. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados que consagraram e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Betecar, matando-os pelo caminho. Samuel, então, pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal, Mispá, decidindo questões de Israel em todos os lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Israel pede um rei. Capítulo 8. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andavam como seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhes: tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Ele, então, orou ao Senhor. Aí começa, né, a cair o poder teocrático, né, que é ter Deus ao centro, né, e eles estão pedindo por um rei. Tudo isso porque os filhos, né, não souberam honrar o seu pai aqui mais uma vez, né? Aí Samuel não gostou disso, né? Mas tudo tem o seu propósito, vamos ver.
E o Senhor respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me, apresentando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicar o rei que o governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu decreto o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em suas cavalarias e para correr à frente de seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes e de 1000 ou outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fará fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e dará a seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Mais uma vez, Israel faz o que dá na telha, né? Por mais que eles são avisados que isso não vai dar certo, mas eles querem porque querem, né? Então, deixa eu grifar aqui. Israel pede por um rei. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda, e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte para cada um para a sua cidade. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, trisneto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Jufe, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos lhe dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante, apresente-se a ele. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão. Então, antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá
não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade ao encontrarem. Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chamou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você começará comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e te deixarei ir. Quando as jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul, o teu servo, para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal, com o qual estava sobre ela, e colocou tudo diante de Saul. E disse a Samuel: Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse: Tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu como Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se, eu o acompanharei e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique aqui um instante para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Saul é ungido rei. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está procurando por vocês. Ele está perguntando como encontrarei meu filho. Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo o santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outros uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães, e você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à tarde, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se aposserá de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gigal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas?
Um homem daquele lugar respondeu: é quem o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e a seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas, todavia Saul não contou ao seu tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. E disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito, libertei vocês do poder do Egito e todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitam o Deus que os salva e de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós, por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida, então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quins. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio do povo. Então todos gritavam: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração de Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhes trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Capítulo 11. Saul liberta a cidade de Jabes. O amonita Nas avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Nas, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dá-me 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Todos os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo. Todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabe tinham feito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços por meio dos mensageiros e enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso, os habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram mais juntos. Ok, vou encerrar aqui as nossas 10 páginas. Vamos começar aí. Vamos continuar em Samuel confirmado como rei, ok? E é isso, gente. Estamos aí passando de um regime teocrático para agora vamos entrar na monarquia, né? Eu acho que é isso. E vamos ver como é que vai ser agora. É claro, né? Eles iam ter um rei, mas ia ser um rei
com Deus por trás, né? Deus sempre estava por trás deles, eles não eram um simples reino, né? Deus sempre estava ali com eles, mesmo eles tendo rejeitado, como ele mesmo disse, né? Estão me rejeitando para quererem um rei. Mas vamos ver agora como é que vai se sair o povo, né? Até a próxima, beijo, fiquem com Deus.